Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma Conexão 1122. Aqui você escuta de tudo um pouco sobre espiritualidade, conexão com você, com a vida, né? Com as pessoas, com os seres de outra dimensão, né? E tudo isso de uma forma tranquila, simples, tranquila nem tanto, mas simples, como se você estivesse sentado comigo, tomando um café, e eu estivesse te contando um causo, né? Enfim, a gente batendo um papo assim sobre, né, assuntos profundos e transcendentais, né? De uma forma simples, como uma conversa, que é isso que interessa, né? Sem regras, sem proibições, sem todas esses artifícios, né? Que a nossa mente encontra para que a gente não vá em frente na nossa vida, né? Eu sou Fabi Prem, para quem não me conhece, e hoje o tema da live é como saber se é a hora de eu me conectar com os seres de outra dimensão. Tá. Então, vamos lá. Esse assunto, então, como eu disse, é capcioso. Por quê? Porque é uma das questões que eu mais escuto, né? As pessoas chegam para mim e falam assim: ah, mas e se não for a hora de eu fazer isso? E se de repente eu tenho que esperar isso acontecer naturalmente? E se eu fizer isso e alguma coisa ruim acontecer comigo? Né? Percebam que se a gente seguiu a linha de raciocínio, né? O que eu sempre falo para vocês, que nós somos seres, né? Naturalmente, né? De outras dimensões, nós somos seres interdimensionais. A gente está o tempo todo transitando entre as dimensões, né? A gente já faz contato com seres interdimensionais, com seres de outras dimensões, né? O tempo todo, mas a gente não percebe. Então, concorda que essa pergunta, ela não vem de nenhum lugar a não ser, né, da tua mente que está com medo que você faça um movimento. Então, ela vai arrumar o que ela tiver lá dentro, do arsenal dela, né? De impedimento, de desculpa, de medo, para fazer com que você não faça esse movimento. Sendo que é uma coisa que você já faz. Então, é muito louco, né? Porque você já faz isso, só que você não percebe. E na hora em que você tem a oportunidade de fazer efetivamente esse movimento, vem um monte de impedimentos na sua cabeça, né? Porque a sua mente precisa fazer isso. Eu já falei para vocês várias vezes, né, em outras lives, que a nossa mente ela está programada para manter a integridade do sistema. Só que ela se baseia, né, num arsenal de informação que são ideias que nós absorvemos durante a primeira infância, de pessoas que nos criaram, que nos educaram. Então, assim, não são pontos de vistas, né? Nossos, exatamente. São algumas questões que a gente nem sabe estão lá dentro. Então, a primeira ferramenta que ela vai usar, né, para nos impedir, e isso faz parte aqui dessa dimensão que a gente está, né, é o medo. É o medo, é fazer a gente sentir medo, né? Se ela não consegue pelo medo, ela vai tentar fazer a gente sentir que a gente não tem o valor suficiente para fazer esse movimento, ou vai fazer a gente sentir que eu não nasci para isso, né? Ou vai arrumar mil desculpas, né? Como eu não é o momento, vai acontecer naturalmente, né? Só que já está acontecendo. Já está acontecendo com você. A questão é que você ainda não conseguiu decodificar o que está acontecendo. Mas é o tempo todo, os seres de outra dimensão estão se comunicando com você. Quando eu falo seres de outra dimensão, eu estou falando de todo mundo. Eu estou falando de todos os tipos de seres que existem. Não estou falando só de seres estelares. Eu estou falando de mentores. Estou falando de, sei lá, guia da Umbanda. Estou falando de tudo, mestre ascensionado, pessoas que já partiram para outra dimensão.
entende? É um mix de seres. A gente está, nesse momento, aí onde você está, tem um monte de ser com você, tem um monte de gente com você, tem uma galera com você aí. Né? Você não está sozinho, não é porque você não percebe que não está acontecendo, né? É a mesma coisa que falar, né? Por exemplo, do amor. Não é porque você não vê que não está acontecendo, não é? Porque são certas energias, né? Certas situações, né? Que elas não estão aí para serem vistas no primeiro momento, vistas, né? Não são táteis, né? Não são materiais, vamos dizer assim, mas elas estão acontecendo sim, o tempo todo no background. E isso faz parte desse plano. Não é para ficar tudo na cara, porque se fosse para ficar tudo na cara, não ia ser do jeito que é aqui. Entende? Aqui é um lugar específico que a gente resolveu encarnar porque tem essa configuração. Aqui você não sabe quem você é, aqui você não sabe os atributos que você tem reais, aqui você não sabe que você é Deus, que você já tem tudo dentro de você. Tudo isso você veio, entre aspas, aprender. Na verdade, você não veio aprender, você veio lembrar. E se conectar com seres de outra dimensão é mais uma coisa que você veio lembrar, ou melhor, perceber que você já faz. Então, seguindo essa linha de raciocínio, é claro que não existe essa coisa de hora para se conectar. O que existe aí, porque é uma coisa que você já faz, o que existe aí é o quanto você se permite dar esse passo, se permite fazer esse movimento. Porque é um passo importante dentro da gente, né? É um passo importante por quê? Porque no momento em que você estabelece uma conexão consciente, né? Com os seres de outra dimensão, você está abrindo uma porta, né? Para não só para uma nova realidade, né? Da tua vida, uma nova realidade do teu ser, mas também você está desmantelando toda uma programação interna de que você é um ser humano comum, desprovido de qualquer coisa, que você está aqui para sofrer, que você é vítima dessa realidade, entende? Você desmantela, ao mesmo tempo que você faz essa conexão, você desmantela um monte de crenças. Por isso que é um passo muito importante. Porque no momento em que você faz esse movimento, por mais que você não tenha percepção total, que você não consiga ver, que eu já falei para vocês que ver é uma coisa assim que é lá para frente, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Que não é assim que funciona. Mas mesmo que você não tenha uma percepção assim clara, só o fato de você estabelecer o contato e assim, saber que você está fazendo isso conscientemente, já muda tudo. Por quê? Porque tira um monte de ideias, né? Que faziam até então você sentir que você era só mais um cocô aqui nesse plano, entendeu? Que você só estava aqui seguindo, né, a boiada, né, seguindo um roteirinho que te deram, que você tem que crescer, estudar, né, daí ter uma família, né, ter filhos, ter netos e morrer, entendeu? Ou vida chata, cara. É muito chato isso. Para mim, isso é muito chato, gente, uma vida assim. Não tem mais nada além disso, né? E é tão comum, gente, né? Pessoas assim que já conquistaram tudo na vida. Tipo, a pessoa tem todo o dinheiro que ela quer para fazer o que ela quiser, ela já viajou pelo mundo, ela já fez um monte de coisa, já conquistou tudo. E a pessoa chega num ponto em que ela sente um vazio dentro dela. Por que que ela sente um vazio? Do nosso ponto de vista, não, né? A pessoa tem tudo, ela está reclamando de barriga cheia, mas não é isso. É aí que está o ponto, né? Que a gente precisa olhar com mais atenção. Ter tudo, primeiro, é um ponto de vista de quem está olhando de fora.
Porque muitas vezes você pode ter tudo, né? Você pode ter um conforto material e lá dentro de você, o que você busca, você não sabe nem o que você busca, né? E você não sabe nem o que vai preencher. E muitas vezes o que está faltando é justamente um, uma reconexão tua com a tua verdade. Porque a pessoa, ela teve, nesse caso, né, da pessoa que tem todo o dinheiro, que tá tudo, né, tudo, conquistou tudo que ela queria, ela teve todo esse lado dela desenvolvido aí, ela teve isso dentro dela, ela teve uma conexão com ela de um certo grau, assim, importante. Só que ela não aprofundou. E esse vazio é porque não é só isso, tem que ter mais alguma coisa, entende? Fica tudo muito, muito pequeno. As coisas não, elas não, as coisas externas, né, e o que a pessoa tem, não completam, de certa forma, não suprem uma necessidade interna dela se conectar com a verdade. E a verdade é qual? Que você é um ser interdimensional, que você não é daqui, você é um ser divino, que você tem não só uma vida, né, dupla, você tem várias vidas, né? Quando você dorme, você vai para outros planos. Tudo isso faz parte de ser humano, né? De estar aqui. Essa, vamos falar dualidade só para facilitar, mas não é. São N possibilidades aí, né? Então, é muito comum você ver pessoas que chegam a um certo ponto, então, de conquista na vida e a pessoa começa a pirar. Ela pira por quê? Porque ela tem tudo e, ao mesmo tempo, ela sente um vazio e não consegue captar por causa de... Por que ela sente isso? E, ao mesmo tempo, você vê pessoas, não só pessoas que têm tudo, eu dei esse exemplo só para mostrar como isso acontece, mas tem pessoas, né, que estão o tempo todo lidando com esse vazio e achando que é porque não tem determinada coisa, que é porque, quando eu tiver um namorado, ou um marido, ou uma família, aí eu vou ser feliz, ou quando eu tiver um emprego XYZ, eu vou ser feliz. E ficam não só correndo atrás de quando, né? Quando eu tiver, mas ficam colocando uma condição, né? Você cria uma lei condicionada a algo ou alguém. E quando você faz isso, você está programando, né, a tua vida, o teu sistema, você está programando, a gente que programa tudo, né, para só você ser feliz, só você ser íntegro, só você se sentir inteiro quando tal coisa acontecer. Só que, concorda que para tal coisa acontecer, ela poderia acontecer, tá? Ela poderia acontecer em qualquer momento, mas como você condicionou, né, a tua felicidade interna a isso, não só fica mais difícil dessa situação acontecer, como você condicionou um estado interno teu, uma necessidade tua de se trabalhar a algo externo. Então, o que acontece? Nenhuma coisa acontece nem a outra, porque estão condicionadas. Então, assim, enquanto você não se reconectar a vocês, trabalhar aquilo que você condicionou, como é o que vai, quando eu chegar lá, quando eu conquistar, quando eu tiver, aquilo que você falou que vai resolver todos os seus problemas, nunca vai chegar, porque você está condicionando uma coisa que não tem nada a ver com um estado interno teu, com uma situação interna tua que precisa ser olhada e precisa ser vivida, precisa ser revista. E aí o que acontece? Você não conquista o que você quer, você nunca casa, você nunca é feliz, né? Você nunca é feliz porque você condicionou. Você nunca casa, tudo aquilo que você condicionou. Você não conquista o que você sempre quis, você não, né, não arruma um emprego, não sei o quê. Por quê? Porque você não está fazendo o movimento condicionado a isso. Você não disse que só quando eu tiver o emprego XYZ é que eu vou me sentir feliz, é que eu vou me realizar. Pronto, você criou uma lei. Só que isso não é real, entende? Mas você programou.
E esse vazio, tudo isso que eu estou falando, é porque esse vazio, isso que você quer preencher, não é preenchido por nada de externo. Nunca vai ser. Por mais que você conquiste, não vai ser. Por quê? Porque esse preenchimento tem que ser feito por você. E esse preenchimento é você que faz, e esse preenchimento tem a ver com o fato de você ser um ser interdimensional, um ser divino, que precisa se, em primeiro lugar, se reconectar a essa verdade. E essa verdade está ligada aos seres de outra dimensão. Está ligada com o contato com outras dimensões. Com o fato de você perceber que existe muito mais do que você consegue conceber quando você está preso nessa ideia humana de que tudo é linear, de que tudo tem explicação científica, entende? De que tudo é matemática. Gente, eu não sou mulher da matemática, tá? Mas eu vou falar uma coisa. Peraí que eu tô engasgada aqui, peraí. Eu não sei explicar isso muito bem, porque, como eu disse para vocês, não sou da matemática. Mas, vou falar para vocês uma coisa que eu ouvi de um físico, de um professor de física, que ensina, inclusive, física quântica, que é o professor Laércio Fonseca. Peraí. Pronto. E ele falou uma coisa que, assim, para mim, né, que sou leiga e, tipo, eu tenho uma limitação de humanas, né, ainda na minha concepção. O que ele disse foi o seguinte, que nunca houve comprovação, tá? Se vocês procurarem, vocês vão ver, isso tem nos vídeos dele, enfim. Na real, a matemática não é uma ciência exata. Foi isso que ele provou ali naquele vídeo. Que não existe comprovação de certas coisas que são, se eu não me engano, são as teorias, né, da matemática, elas não são exatas, não são exatamente comprovadas. E ele explica isso muito bem. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, né? Se a matemática, que é base de tudo, ela é uma teoria, como é que alguém pode dizer que você, né, só acredita no que a ciência comprova, gente? É muito surreal tudo isso. Você ficar baseando a sua vida em teorias, porque tudo é teoria. Vocês já pararam para pensar? Tudo é teoria. Até o que eu estou falando para vocês é teoria. Entende? Mesmo se você tem uma comprovação, ainda assim, isso não é real. Eu já estou começando a entrar num papo bem louco aqui, tá? Eu sei que muita gente já vai começar a ficar, né? Tururururu, mas assim, gente, estamos conversando na cozinha, não é? Então eu tenho que falar para vocês. Se a gente partir desse ponto de vista, nada é real. Nada é real, nada é real. Então, essas comprovações não significam nada. Porque, na verdade, é o que você sente. Na verdade, é o que você interpreta de tudo isso. É a tua absorção de todas essas informações, independente de conceitos, teorias, comprovações. Percebe que tudo isso é só um floreio. Tipo, assim, eu sei que tem muita gente que vai querer me bater agora quando eu falar isso, mas assim, é só uma distração interessante para as pessoas que estão vivendo nesse plano, ficaram tentando comprovar coisas, entende? É uma distração para deixar essas pessoas lá. Não que o que elas estão fazendo é importante, só que não existe, enquanto não houver a junção de tudo isso, né? Da espiritualidade com a ciência, né? Enquanto não houver essa junção, fica tudo, não faz sentido, entendeu? Então, as pessoas estão lá buscando coisas que chegam num ponto em que elas não têm como comprovar, por quê? Porque entra nos limites em que a mente não explica mais, o racional não explica mais. Por isso que a física quântica é um caminho muito interessante e que nem todos os físicos aceitam, porque ela vai além do que é comprovado, entende? E esse é o ponto importante de tudo que eu estou falando. As coisas não são como elas aparentam ser. Portanto,
Não tem hora certa para você entrar em contato com o ser de outra dimensão. Tem a tua necessidade interna de fazer esse movimento. É nesse momento que você vai saber. Ah, agora é a minha hora. Porque chega um momento em que nada mais te preenche, nada mais faz sentido. E sim, eles têm a condição de trazer para a gente informações muito preciosas sobre quem nós somos, sobre o nosso momento. Só que para isso acontecer, o movimento interno é muito necessário, né? E eu já estou começando a entrar em umas questões muito aleatórias. Deixa eu ver aqui, tem umas. Eu estou vendo vocês aí, tá, gente? Estou transmitindo, né, simultaneamente pelo Instagram, Facebook e YouTube, né? Deixa eu ver aqui que tem umas perguntas. Espera aí. A Dan diz: sem uma meditação, eu senti a energia de Sananda. Nunca senti tanto amor. E na hora lembrei que era isso que eu procurava desde criança. Espera aí que tem mais aqui. Eu sinto esse vazio desde criança. Eu lembro de chorar quando eu tinha uns 7, 8 anos e sentir esse vazio. É porque aí tem duas questões, né? Quando a gente é criança, né, até uns 7, 8 anos de idade, a gente está mais ligado ao mundo espiritual, às outras dimensões, do que aqui, né? Até os 7, 8 anos de idade, a gente está muito mais lá do que aqui. Então, por mais que a gente não lembre, a nossa referência nesses anos de vida não é aqui. A referência maior é fora daqui. São nos planos espirituais, né? A gente está em formação, né? A gente está recebendo uma orientação o tempo todo para a gente poder viver aqui nesse plano, para a gente poder atuar aqui, né? E é claro que isso não é totalmente consciente. Para algumas crianças, A gente vê que tem muitos casos, né? Tem uns programas aí na TV, inclusive na TV paga, né? Que estão relatando casos, muitos casos de crianças que lembram que elas eram na outra vida e estão comprovando. Isso está crescendo muito porque as crianças estão vindo já com uma configuração diferente. Só que isso aconteceu com a gente também. Porém, nem todos nós lembramos, né? Exatamente, a gente tem uns, talvez durante a infância, se vocês conversarem com alguém, vai ver que em algum momento você falava algumas coisas e tal, mas isso não era levado muito a sério, entende? Mas existe. Então, durante essa fase, né, da primeira infância, a gente está mais conectado a essa galera, a nossa família espiritual. Então, a sensação de vazio, ela é também algo que existe porque você de certa forma, você não quer ficar aqui, você fala, meu, eu quero voltar, né? Eu quero voltar para aquela vida, eu não quero ficar aqui nesse plano, né? Até o momento em que você realmente incorpora aqui, né? Pega a tua personalidade e vai, que é a partir dos 8 anos. Mas mesmo assim, dependendo de como você configurou tudo isso, de como foi para você, essa sensação de vazio, de que eu não pertenço, né? É muito grande ainda. Por quê? Porque você, na verdade, a gente está aqui passando um tempo, nós não pertencemos, nenhum de nós pertencem a esse lugar. A gente pertence a outros planos, né? Essa é a questão. Quando a gente se conecta com os seres de outra dimensão, quando a gente começa esse movimento de conexão, a gente começa a abrir essa porta para voltar conscientemente, não só teoricamente, conscientemente, vivenciando uma reconexão com tudo que, toda a nossa verdade, verdade do nosso ser, a nossa essência, né? Por isso que daí, quando a gente vai se abrindo para esse mundo e a gente sente alguma presença, e normalmente a gente sente presenças específicas de seres muito conceituados, vamos dizer assim, como Sananda, como Jesus, como Maria, como, sei lá, Saint Germain, né?
Por quê? Para chamar a nossa atenção, entende? Tipo, você tem um sonho, por exemplo, vívido, né? Sonho vívido é sonho lúcido, que não é bem um sonho. Você tem uma lembrança de um momento em que você saiu do teu corpo, né? E você esteve realmente com aquele ser. E aí você tem a impressão de que não foi um sonho, foi algo muito real, né? Por que que essas coisas acontecem? Para te dar umas chamadas, para pegar uma pessoa que está ainda insistindo que ela é um ser humano, que ela faz parte desse plano, que ela está vivendo aqui meio, né, meio que zumbi, fazer ela perceber que tem algo mais, né? O tempo todo a gente está sendo chamado para isso. Por isso que essa coisa de, eu tenho que deixar acontecer naturalmente, né? Isso na verdade não existe, porque já está acontecendo com você. É uma questão de você perceber a tua necessidade real de fazer isso, entende? É claro que você não vai forçar uma coisa se você não tem vontade, entende? E a vontade, ela está totalmente ligada a, a tua maturidade espiritual. Porque é o momento. Chega uma hora que, quando bate o sino do momento, não tem mais como você ficar negando, né? Você ficar fingindo que não está acontecendo. Porque a tendência é que, a partir desse momento em que você sente essa necessidade de descobrir algo maior, né? A coisa só vai aumentar, só vai piorar nesse sentido, né? E vai cada vez mais te levando para um movimento, né, de descobrir a sua verdade, né? E a sua verdade, ela está totalmente conectada ao fato de que você não é daqui. Então tá tudo ligado, na verdade, né? Por isso que eu falo que não dá para a gente fazer um movimento, né, dentro da conexão, se você não está se trabalhando, se você não está olhando para você, porque tá tudo caminhando junto, né? Quem é você aqui nessa realidade? Vocês sabem disso. Isso é só uma história, né? É um personagem que você está vivendo. Essa vida não é exatamente isso. Isso é um experimento, é uma forma de você experimentar essa realidade. Você está por trás disso, né? É, isso é algo que, né, eu já falei para vocês, é uma live só para falar sobre esse assunto, porque é muito profundo, é muito transcendental, né? Tipo, é uma coisa que você precisa sentar com um café bem forte, né, para ouvir, porque precisa absorver isso. Mas no fundo, gente, é isso. Essa vida, ela não é exatamente isso que a gente aprendeu a olhar e a viver e a achar que era, né? O que a gente está vivendo aqui é um experimento nosso. A gente escolheu isso, a gente programa essa existência o tempo todo, a gente cria nessa realidade o tempo todo. Então, se a gente faz isso, um movimento mais inteligente e um movimento mais maduro espiritual, e isso vai acontecer com cada um no momento em que a pessoa estiver madura espiritualmente, é você começar a procurar formas de conscientemente você programar a tua história aqui, não é? Já que é assim que funciona, um movimento que a gente tem que fazer é, eu quero saber como é que faz para programar então a minha realidade, já que sou eu quero ficar consciente disso. E quando você entra nesse caminho, nossa, as coisas aí começam a fazer um sentido absurdo, porque você começa a ver que aquilo que você acredita, aquilo que você coloca, né, o foco de importância, realmente se manifesta. Se manifesta, aparece para você. E, e isso é uma vivência, isso é uma experiência muito pessoal, né? Então, nesse sentido, é claro que você tem que estar pronto para fazer esse movimento, mas esse estar pronto, ele não depende exatamente da tua vontade, né? Ele depende do momento que você está maduro, entendeu? Se você está verde, ainda não.
Mas quando você está maduro, é a hora, é o momento. Aí não tem como você esperar, entende? E aí, nesse momento, é que a tua mente vai cair matando em cima de você para que você não faça o movimento, porque você já está maduro e a necessidade de fazer o movimento é muito grande. E a mente vai começar a trazer para você as desculpas, os impedimentos, né? As programações que você tem aí dentro para que você não faça o movimento que vai fazer você entrar numa outra percepção da realidade. Ou seja, você vai sair da Matrix, né? Que é isso aqui. Isso aqui é uma projeção, é uma programação. E você vai entrar daí em contato com o programador, que é você, mas de uma forma lúcida. Isso é um papo, gente, para, né? Tipo, eu adoro falar dessas coisas, porque quanto mais eu falo disso, mais vem clareza para mim, entende? Eu adoro estudar isso, né? Estudar o comportamento humano e a realidade, né? A realidade, né? Ou seja, a verdade, né, da nossa existência, para mim isso é nossa, eu ficaria horas falando disso para sempre, assim. Porque quanto mais a gente entra nisso, mais informação vem, mais claro vai ficando para a gente, né? Quando a gente abre a nossa percepção para isso, né? Claro, tira todas as limitações, né? Você tem que entrar nesse universo, né, dessa conversa, sem crenças, entende? Você não pode ter crença, você não pode ter nada rigidamente construído aí dentro, né? Então, o movimento sempre é de desmantelar as crenças, desmantelar, né, tudo que você tem aí dentro para você poder olhar para a verdade, né? Não dá para olhar para a verdade com todo um arsenal de crenças interferindo, porque daí você não consegue fazer esse movimento, você não consegue andar nisso. Né? Então a gente tem que. É que é assim, gente, eu explicar para vocês. Para mim é muito claro. Eu tenho uma percepção muito louca da vida, entendeu? Assim, para tentar explicar para vocês da forma mais fácil. Sempre tive. Na verdade, assim, desde o momento que eu entrei em contato com o Baal Kazai, né, sei lá quanto tempo atrás, mais de 15 anos, né, enfim, a minha percepção da realidade mudou e eu tenho uma percepção que se eu fosse contar para vocês o que eu percebo a fundo, mesmo na real, não ia dar, entende? Não dá, não dá. Então, eu tento, o máximo que eu posso, passar isso de uma forma mastigada, porque eu já tive vivências muito, muito reais dessa percepção do personagem e do programador, e isso é uma coisa que a gente consegue acessar. Só que a gente só consegue acessar na medida em que a gente vai se libertando de todas as crenças que a gente tem, entende? Tudo. Quando eu falo crença, eu tô falando de tudo. Tudo mesmo, entende? Só assim você consegue entrar nesse lugar e começar a perceber a real, né? Então eu tento o tempo todo trazer para vocês coisas que são coisas que eu vivenciei, eu percebo, e eu não falo disso para ninguém, na verdade, né? Essas percepções minhas, porque não adianta. É muito difícil alguém conseguir captar o que eu percebo, porque eu tive esse vislumbre, entende? E isso é uma coisa que, se vocês forem ver, várias pessoas que hoje passam essas informações, elas tiveram o vislumbre também. E a gente tenta, no máximo, passar isso de uma forma que quem ainda não entrou nisso consiga pegar e também tenha essa percepção. Porque na hora que você tem essa percepção, você é livre. É sério, você é livre, porque você sabe que nada é. É um, chega no ponto, gente, é tão forte isso que eu tô falando para vocês, que eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem. Você chega num ponto em que você sabe, por exemplo, eu vou tentar explicar aqui, passar para vocês o que eu tô querendo dizer. Que você sabe
que uma pandemia, por exemplo, como essa, está fazendo o que tem que fazer e você não entende? Você sabe que está certo. E você sabe que o que tiver que acontecer vai acontecer. Você chega num ponto em que você não está mais preocupado com o que está acontecendo aqui, ó, nessa realidade, de uma forma é diferente. É difícil demais explicar isso, gente. Mas assim, para mim, eu tô num ponto, quando eu falo que tá tudo certo, eu tô num ponto dentro de mim em que tá tudo certo mesmo. Eu não tô preocupada com nada, da forma que um ser humano se preocuparia, entende? E isso é algo que eu não consigo ensinar, gente. Isso é algo que está nas entrelinhas de todo o meu trabalho e que é passado para vocês pelos seres que me auxiliaram a chegar nisso. Dentro da egrégora que trabalha comigo. Foram eles os responsáveis por eu ter essa percepção, porque não foi algo que eu busquei, simplesmente fiz o download. É assim que funciona. Chega uma hora que você já passou por algumas camadas aí internas da tua cebola e que simplesmente acontece um download. Isso não tem como forçar. Isso é a entrega e o trabalho interior. Por isso que eu falo para vocês, o trabalho interior da gente com a gente mesmo, essa coisa de entrar em conexão com a nossa verdade, isso é essencial. Essencial, e não só porque a nossa vida aqui ela começa a ter um sentido diferente, mas porque faz você chegar mais perto, né, da pessoa que está lá atrás, por trás de tudo isso, que é a tua verdade, o ser real que você é. E quando a gente entra em contato com isso, gente, é tão diferente. Porque você sabe que as coisas são assim e que tá tudo certo, entende? Tá tudo certo e tá tudo certo. Por mais que esteja desabando a vida ao seu redor, ainda assim, tá tudo certo. Né? Eu queria tanto que vocês conseguissem entrar dentro de mim para vocês perceberem o que eu percebo, né? Mas não é tão difícil passar isso para vocês, porque é uma percepção, né? E eu sei que tem gente que me entende aqui que eu estou vendo, é, e é uma coisa assim que no momento que você tem esse vislumbre, pode ser que você já tenha tido algum tipo de vislumbre. A coisa é louca, né? Tipo, você tem um vislumbre e já muda tudo dentro de você. E tem muita coisa que a gente não consegue explicar, e não é para explicar, tá? Quem já teve esse vislumbre, não explique, não tente entender, apenas trabalhe para que você possa ir mais a fundo nisso. Porque a sensação, quando a gente tem esse vislumbre, ela é tão magnífica, é algo assim tão. Que muda tudo na tua vida, entende? Então, se eu fosse ter que explicar o porquê que eu faço o que eu faço, eu posso dizer que eu faço o que eu faço para poder fazer as pessoas terem, pelo menos uma vez na vida, esse vislumbre. Porque isso muda tudo na vida da pessoa. Muda o ponto de vista, muda o significado da existência dela, muda tudo, muda a forma dela se relacionar, muda, muda tudo, porque você percebe que é muito maior e tem um significado muito diferente que você está fazendo aqui, né? Que essas coisas, assim, tem coisas que perdem totalmente o sentido, não fazem nenhum sentido. Por exemplo, uma coisa que não faz sentido mais para mim, nunca fez, na verdade, mas assim, perdeu o total sentido, é ficar batendo boca com as pessoas tentando mostrar que eu tô certa, entendeu? Tipo, por exemplo, eu vejo isso acontecer direto em redes sociais, né? As pessoas se matando, se degladiando, e para mim, as pessoas falam umas coisas muito do mal, assim, né? Para todo mundo acontece isso, a gente tem haters, né? Tem pessoas que falam umas coisas muito do mal, e se fosse um tempo atrás, ela ia ficar mal, entendeu? Eu olho para aquilo e falo, tá, e aí? É a opinião da pessoa. Eu vou morrer por causa disso? Né? Ela está vivendo dentro da consciência dela, da maturidade dela. E dentro da minha concepção,
em que eu vivo dizendo para vocês que toda vez que a gente julga, que a gente critica, a gente está se separando da verdade, é, entende? Se eu for retrucar, se eu for querer mostrar para a pessoa que ela está errada, ou enfim, eu estou perdendo meu tempo. Vocês entendem? Eu estou me separando. Eu estou fazendo um movimento de separação, então deixa a pessoa falar o que ela quiser. Ah, mas a pessoa te xingou, né? Aconteceu muito isso essas últimas semanas, tá? A pessoa te xingou ferozmente, assim, falou coisas bem assim, tipo, porque na internet as pessoas têm coragem, né, de fazer isso. E aí? Se eu entrar, eu estou fazendo justamente aquilo que eu vivo falando que não é real, né? Que a separação não existe. Então, deixa a pessoa ser o que ela pode ser, entendeu? No momento. Tudo bem, pode me xingar, ué. Você não concorda comigo? Você não é obrigado a concordar, entende? É esse o ponto. É você chegar num nível, né, dentro de você, de paz, sei lá, de certeza que as pessoas podem falar absurdos de você e ainda assim você falar, tá, tá. Né? É tão bom isso, porque, sabe, tem coisas muito mais importantes para colocar o foco, né? A partir do momento que você percebe que você não está aqui para agradar ninguém, que essa não é a nossa função, a nossa função é simplesmente ser o que a gente veio ser, e sim, vão ter pessoas difíceis no caminho, pessoas que ainda estão ainda estão zumbis, né, aqui, e que isso faz parte, né, e que nem todo mundo vai gostar de você, ok, entendeu? Minha função não é vir para cá e todo mundo me amar, entendeu? Porque isso é muito ego, né? Isso é muito algo mal resolvido dentro de você, né? A minha função é passar a informação, né? Eu vim para passar a informação. Vai ter gente que vai jogar pedra? Vai, mas até aí isso acontece desde, né? Jesus veio para cá e foi crucificado, né? Então, assim, não estou falando que eu quero ser crucificada, não, tá? Não é supondo, mas estou falando, cara, se eu for me preocupar com isso, né? Concorda que o foco do meu trabalho se perde? Então, isso é só um exemplo do que se passa dentro de mim, né? Eu tenho uma percepção muito diferente das coisas por conta desse vislumbre. E dentro do meu trabalho, eu tento fazer as pessoas o máximo que eu posso, junto com as equipes, a despertarem dentro do universo delas para essas realidades, né? Para essas verdades, né? E esse despertar é muito pessoal mesmo. Então, quando a pessoa me pergunta como que eu sei se é hora de me conectar com o ser de outra dimensão, para mim a resposta é a hora é agora. Se você está fazendo essa pergunta, é porque é a hora, senão você não faria essa pergunta, entende? Essa pergunta só é feita pela pessoa que está com a mente enlouquecida já, impedindo ela de dar o passo, de fazer o movimento, entende? Porque se você não está nesse ponto, se você não está maduro para isso, você nem faz essa pergunta, porque você nem está em contato com isso, não é? Né? E aí aquela coisa, não tem que ser natural, mas é natural, né? Se você está fazendo a pergunta, já é natural, já está acontecendo com você, já é, entende? Aceita essa tua verdade aí, a verdade que está aí para você, né? E, enfim, eu vi que vocês falaram várias coisas aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo responder para vocês, que eu já estou bem, assim, filosófica. A Reila disse, eu fui avisada 2 meses antes que era para ficar tranquila e tudo ficaria bem. Contei para o meu marido, realmente estivemos em junho, mas eu meditava e tudo foi tranquilo. Eu não posso falar essa palavra, eu falei, agora vai dar problema na hora de colocar esse vídeo no ar, mas tudo bem. Então, sobre essa história, né, dessa doença, o que eu tenho para dizer, assim, a minha informação, tá, pessoal?
quando esse negócio apareceu e realmente começou, né, a acontecer, de pegar, essas, blá, 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 né? Eu recebi uma informação de que nós, dentro da egrégora, né, quem estava na egrégora, estava consciente dentro da egrégora de tudo isso, né, iria receber, assim, tipo uma dose para ser, para criar anticorpos, de certa forma. Então, eu também peguei, né, no começo, e passou daí depois, né? E eu, naquele momento, eu percebi que era uma forma de anticorpo que estava rolando. Então, eu soube de muitas pessoas que tiveram a mesma coisa que eu, que foi uma versão bem fraca e uma coisa assim que quando ninguém ainda estava manifestando, sabe? Mas coisas muito parecidas, sintomas muito parecidos, e eu percebi que essas pessoas estavam sendo, entre aspas, vacinadas, né? Enfim, porque nada que acontece aqui é por acaso, gente. Por mais que a gente saiba que é meio. A origem disso tudo é meio estranho, né? Que a gente sabe. Ainda assim, é uma ferramenta para a retirada de algumas pessoas que precisam sair daqui. Porque toda essa informação que eu estou passando é algo que eu recebi, tá? De informação que eu percebo ao longo do meu trabalho, enfim, de observação. Tem muita gente, vamos lá. A gente não está aqui para saber quem a gente é, para vir manifestar um propósito específico, tal. A gente sabe disso. Só que tem muita gente que está aqui e que passou do ponto, entendeu? A pessoa passou do ponto do que ela veio fazer aqui. E ela não se trabalhou, ela teve condições para isso, tá? Não estou falando de pessoas que estão zumbi aqui, vivem a vida zumbi, morre zumbi, continua zumbi, encarna zumbi. Não estou falando dessas. Eu estou falando de pessoas que sim tiveram contato com a verdade e não se trabalharam. Estou falando dessas. E chega uma hora que a pessoa está indo tão contra, tão contra, tão contra ela mesma, ela entra num processo de autodestruição, né? Que qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que possa tirá-la daqui, porque ela não está fazendo o que ela veio fazer, ela está ocupando o lugar de alguém aqui, tá? Alguém poderia estar aqui, ela está ocupando esse lugar, é usado para retirar. Então, poderia ser uma gripe qualquer, poderia ser uma pneumonia, poderia ser um ônibus que pegou ela. Mas foi isso aí, entendeu? E aí a gente começa a ver isso num plano maior, você vê que realmente é um momento de retirada de algumas pessoas daqui que não estavam mais agregando de certa forma. Se você olhar desse ponto de vista, você tem que se desidentificar para você poder fazer isso, tá? Você percebe que sim, é mais uma limpeza, igual um tsunami. O que um tsunami faz? Ele leva um monte de gente, qualquer desastre natural ou acidente de avião, não é? São formas de desencarnar várias pessoas ao mesmo tempo. Ah, mas todas as pessoas que passam por esse desencarne em massa, elas tinham que sair daqui? Então, no meu ponto de vista, sim. Algumas porque passaram do ponto, né? E tinham que sair daqui de algum jeito, então foi. Outras porque antes de vir para cá, ou durante o processo aqui, já tinham combinado que iriam, sei lá, desencarnar naquele momento para ajudar, de uma outra forma, entende? Então, eu vejo tudo isso de forma natural, porque, na verdade, essa vida aqui, ela é um passageira. A nossa verdade real é quando a gente está desencarnado nos outros planos, entende? Então, para mim, isso faz muito sentido. E quem precisa estar aqui, quem tem o que agregar aqui, fica aqui, né? E quem já está passando do ponto, vai, gente, é natural. A única coisa que a gente sabe quando a gente está aqui, né, vivo aqui, é que a gente vai morrer, não é? Então é natural. É que a gente fica tão apegado e fica tão entranhado, né, nessa realidade
que a gente acaba achando que aqui é o lugar, né? Que aqui, as coisas aqui é que são importantes. Quando na verdade não é que não é importante, mas as coisas são como elas seguem o fluxo natural. E quando você entra nisso, por isso que eu falei que é complicado, porque o meu ponto de vista é muito pessoal por conta dos meus vislumbres, né? Eu não me preocupo, gente, com essas coisas. Eu sei que está acontecendo o que tem que acontecer, né? Aí, aquela coisa de ficar, oh, porque está morrendo um monte de gente. Gente, essas pessoas iam morrer de qualquer jeito. Elas iam sair daqui de qualquer jeito, desse plano, entendeu? Esse é o jeito que aconteceu. Podia ser de outra forma. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber o que eu tô falando? É muita piração para vocês o que eu tô falando? Ou tá tranquilo? Porque, gente, se a gente for ficar achando que tudo é castigo, a gente não vive, né? A gente vive numa ilusão, a gente está vivendo na separação, a gente não está vivendo dentro dos seres reais que nós somos, né? Porque tá tudo certo. E se não tivesse nada disso? E se não tivesse essa história aí, dessa pandemia, né? Outras coisas estariam acontecendo, as pessoas iam continuar desencarnando do mesmo jeito, porque é assim, entendeu? Ah, porque tem um monte de gente idosa, né, que está desencarnando, mas a pessoa já está lá, com o pé já para outro lado, gente. Para a pessoa ir assim, então, ela foi. Ela podia ir de outro jeito. Vou contar para vocês uma coisa que pela metafísica a gente percebe muito. Aí vocês vão ver como o que eu estou falando é real. Acontece aí. Na metafísica, tá? Quando a gente estuda a parte da saúde na metafísica, a gente sabe que o pulmão, tá? Pulmão é o órgão de ligação com a vida aqui. Porque na hora em que o bebê nasce, a primeira coisa que ele faz, né, é respirar. Por isso que ele chora, lá, ó, tudo aquilo, né? Então, a primeira coisa é respirou. Na metafísica, então, todo o aparelho respiratório está ligado à nossa troca com essa existência aqui, com essa vida, tá? Então, não é lógico, se você for seguir essa linha de raciocínio, que o órgão que vai desligar a pessoa desse plano é qual? É o pulmão. É o órgão que desliga. Então, todas as pessoas que têm problemas respiratórios, né? Em algum lugar dentro delas, eu tô falando de todas, tá? Quem tem rinite, quem tem bronquite, quem tem asma, quem tem pneumonia, todas estão com problemas de troca nessa vida. Tem alguma resistência, tem algo a ser trabalhado. Eu posso falar, tá? Por experiência, porque gente, olha só, desde que eu nasci, tá? Na minha infância, na minha primeira infância, eu fiquei tentando várias vezes voltar, já falei para vocês. Eu tive coisas muito loucas de doença, assim. Eu queria desencarnar mesmo, tenho certeza disso. Eu desisti, eu vim para cá e falei, não quero mais. Tá, aí o que aconteceu? Eu tive uma pneumonia com 5 anos, né? Eu contei para vocês já, foi uma abdução, enfim, tá uma história aí. E eu tive uma pneumonia com 5 anos que, tipo assim, quase que vai embora, né? Porque o que? A pneumonia é pulmão, pulmão, né? Que fica ali zoado ali, né? Eu não lembro agora o que é pneumonia, fugiu, mas enfim. E é um órgão de ligação, então a pneumonia, ela, dependendo, né, de como ela atinge a pessoa, ela desliga e deu, e a pessoa vai embora, né? Eu tive isso. E depois que eu tive a pneumonia, eu comecei a desenvolver bronquite, bronquite alérgica, e foi assim, era um sufoco, por quê? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande, que eu já falei para vocês, de me conectar com as pessoas e com a vida. É por isso que eu ensino isso, né? Porque eu tô o tempo todo aprendendo a me conectar. Tudo bem que, nossa, né? Com o tempo você vai aprendendo a fazer isso, né? De tanto ensinar, você aprende, por isso que você ensina. Mas assim, eu tive bronquite, nossa, era um horror.
E assim, olhando pelo olhar da metafísica, a gente sabe que é um processo da pessoa que tem problemas respiratórios, é um processo de dificuldade em se ligar à vida, às pessoas e à troca, né? A troca. E o que acontece? Eu posso falar por experiência, que só no momento que eu comecei a me trabalhar em relação a isso, é que realmente isso foi se resolvendo em mim. Hoje eu não tenho mais, gente. Mas eu tinha de, tipo, ir para o hospital. Eu tive uma fase aí da minha vida, e foi recente até, em 2008, que eu ia para o hospital toda semana, porque eu desenvolvi uma bronquite, ela veio com tudo, fazia anos que não tinha, e de repente veio de uma vez, e, e eu tive que fazer todo um processo, que foi aí que eu engordei, né? Que eu engordei 30 quilos por conta da cortisona que eu tive que tomar e tudo isso e tal. É, e foi um processo, assim, um processo que foi a derradeira, eu falo, foi a derradeira para que eu curasse isso em mim, para que eu olhasse para isso e curasse isso. Então, voltando para o assunto, o órgão principal de ligação da gente aqui é o pulmão. Então, é uma forma fácil e rápida de desligar a pessoa quando ataca o pulmão. Então, vocês já devem ter visto casos, tenho certeza, de pessoas idosas, isso antes desse processo aqui, eu tô falando desde sempre, que a pessoa, sei lá, é assim, ó, vocês vão conhecer, ó, esse enredo, tá? Ele existe e vocês conhecem. A pessoa idosa, ela cai e quebra o fêmur, ok? Vai ouvindo. Aí a pessoa tem que ser internada, porque ela quebrou o fêmur, ok? E essa pessoa, lá nessa internação, ela desenvolve uma pneumonia. Vocês já devem ter ouvido isso. Eu tenho certeza, porque isso se repete assim muito. E a pessoa desencarna. Por quê? Porque ela precisava ir embora, então foi uma forma de desligar a pessoa. Quebra o fêmur, fica ali, pega uma infecção hospitalar, ou sei lá eu, porque isso acontece pra caramba, e a pessoa ataca o pulmão, ela tem uma pneumonia, e aí ela é desligada. Gente, os órgãos de ligação com a Terra, né? Tipo, os nossos órgãos principais, pulmão, rim, fígado, né? Coração, estômago, e cérebro, né? Esses órgãos, eles vão desligando, você vai vendo que no processo de desencarne da pessoa, vão desligando esses órgãos. E o último órgão que desliga é o pulmão. Então, quando pega o pulmão, já vai, é para ir, entende? Então, se vocês virem desse ponto de vista, o que está acontecendo aí é um desligamento em massa, entende? De pessoas que já não estavam conectadas aqui, provavelmente, dentro de suas questões pessoais, tá? Isso tudo é muito profundo que eu tô falando, é um papo mesmo de tomar com café extra forte. Mas é legal ter essa percepção, porque você começa a ver que tudo tá certo, tá tudo certo. E se, de repente, eu pegar e tiver que desencarnar, por exemplo, vou fazer o quê? Vou ficar me debatendo? E falando, não quero ir. Entende? Não é que eu vou me entregar, mas assim, você tem que aceitar as coisas como elas são. Aceitar o que está aí. E tentar lidar com a verdade, né? A verdade, ficar com o que é, né? E é assim, não é? A vida é assim, ela começa e termina, né? A única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer. Isso a gente tem certeza, né? Agora, o que a gente vai fazer até lá é que importa. Por isso que se conectar com você é essencial. E a partir daí você começa a encontrar um motivo para você estar aqui. Por que as pessoas, quando elas têm um câncer, né, que é uma coisa assim que, né, mexe com a cabeça da pessoa, por que ela desenvolve esse câncer? Dentro da metafísica, a gente sabe que é uma chamada, assim, sabe? Coloca a pessoa no paredão, no paredão e fala, agora é assim. Ou você olha para o que está incomodando, ou tchau. Não tem meio termo. Ou a pessoa se trabalha ou ela vai embora. E tem muitas pessoas que desenvolvem um câncer que não tem o que fazer, entende? O corpo já está debilitado. E essas pessoas, não estou falando todas, mas uma boa parte delas, eu já vi acontecer,
elas começam a ter uma percepção da vida diferente, muda a cabeça delas, porque elas sabem que é inevitável, que não tem mais volta, pelo menos, né, para a ciência. E elas começam a desenvolver uma forma de olhar, elas entram no programador, gente. Esse é o vislumbre. E você conversa com essa pessoa, ela tem uma percepção da vida tão diferente. Ela não está preocupada mais se ela está viva ou morta, ou que ela vai morrer. Ela quer viver o máximo que ela pode naquele período, aproveitando o máximo e fazendo o máximo, porque ela está com uma percepção totalmente diferente. Cansei de ver gente assim. Eu tinha um primo, quando era mais nova, que na época em que a AIDS, né, apareceu, e ele pegou, né? E ele era médico. E eu conversava com ele. E ele me falou, porque eu, naquela época era uma coisa meio difícil de você sobreviver, né? Porque não tinha ainda nada desenvolvido, né? Enfim, tratamento. E ele falou para mim, assim, que ele não estava com medo de morrer. Que para ele tudo tinha muito mais sentido e que ele estava conseguindo amar as pessoas, uma coisa que ele não conseguia fazer. E é muito comum você ouvir as pessoas falarem isso, que elas começaram a amar de uma forma que elas nunca tinham feito antes. E é uma forma de você aprender alguma coisa também. Gente, tudo é funcional. Tudo é funcional. O que não é funcional acaba, entendeu? É isso. Né? O papo foi bem para um outro lado, né, hoje, assim. Deixa eu ver que vocês estão falando um monte de coisa aqui. E eu não consegui ler porque passa muito rápido. A Dan também falou que teve pneumonia, bronquite. A, a cura luz cósmica, eu não sei quem é o nome, mas ela falou assim. Aconteceu com meu pai recentemente, não foi o fêmur, mas lá ele adquiriu uma pneumonia que o levou em poucos dias. Porque é uma forma de desligar a pessoa, né? É uma forma de desligar. O Frederico disse que conheceu uma pessoa que ficou em coma um mês e nesse tempo foi levado para outro planeta consertar uma máquina que processava o mel e ele era o único que sabia consertar. Mas ele voltou do coma, Frederico? Ou ele ficou lá depois? Quer dizer, voltou porque você ficou sabendo disso, mas assim, ele voltou para lá? Como que é? Me conte. A Camila disse: isso não tem nada a ver se a pessoa é boa ou não, não é? Não! Gente, essa coisa de ser bom ou ruim é uma coisa aqui, né, gente? Essa convenção de é bom ou ruim, isso só existe aqui. Isso é muito relativo, entende? Depende do olho de quem vê, depende de quem está olhando, né? Ah, Rê, sim, Rê. Mas é uma forma de desligar, né, Rê? Ele voltou para escrever um livro, sim, tá vendo? Aí tem casos assim que é para a pessoa realmente trazer uma informação. Você vê que tem um monte de gente que morreu, né? Morreu, voltou, sabe? Ficou morto durante um tempo e volta, e a pessoa volta com informações, ela volta com, né? É muito legal. Nossa, vocês já viram na Netflix? Tem um documentário chama Além da Vida. É bem interessante. Eles mostram muito casos de pessoas que morreram e voltaram, assim. É bem interessante, assim, o documentário sobre esse assunto, né? Aliás, eu adoro tudo que é sobre esse assunto, eu adoro ver, porque para mim faz muito sentido, né? Todo esse processo aí. Tem pergunta aqui, peraí. Deixa eu ver. Vamos lá. A Reila. Fabi, me identifiquei total com essa falta de pertencimento. Já fiz 3 constelações por isso. A conexão vai dar esse pertencimento? Reila, olha só. Eu não posso falar para você que o curso de conexão vai fazer você sentir isso, aquilo, aquilo outro, entendeu? Porque eu não sou você, eu não estou dentro de você. Eu posso falar pela experiência que eu vejo dos meus alunos e o que eu passei,
entende? Né? Seria muito sem noção se eu falasse, você vai mudar a sua vida. Existe essa possibilidade e existe a possibilidade de você encontrar o que você está procurando. Só que vai depender do teu comprometimento, da tua permissão, entende? E sim, se você se permitir, você vai encontrar dentro de você os motivos que fazem com que você não queira se conectar, tá? Deixa eu ver aqui. A Reila. Fabi, uma pessoa que fica em coma, peraí, acho que você escreveu mais, né? E não desencarna, ela está apegada à vida sim? Peraí, deixa eu ver só a continuação. Você pode... Sim, uma pessoa que fica em coma. Tem vários casos, assim, de pessoas que... Eu conheci um caso, assim, bem perto, tá? Uma pessoa que era uma senhora, assim, para mim ela sempre foi senhora. Desde que eu era criança, ela era uma senhora. Pra vocês terem uma ideia. Mas ela era assim, ela ia lá, fazia, ela tipo, era meio que a que mandava em tudo na família. Ela era a matrona, assim, entendeu? Mas ela era bem ativa. Então ela fazia tudo, ela resolvia tudo. Ela era muito controladora, tá? Mas ela era um extremo de controle, um extremo, no caso dela, um extremo. O que aconteceu? Ela teve um problema de saúde, eu não sei qual exatamente, e ela ficou em coma. Esse coma durou 10 anos. Ela ficou 10 anos em coma. Ela não largava o osso. Quando, na verdade, muitas vezes, um coma vem para a pessoa, sabe, rever algumas coisas aí e, de repente, ou ela vai embora ou ela volta. E no caso dela, não houve esse trabalho. Porque quando a pessoa está em coma, gente, ela não está apagada. Pode ser que ela esteja apagada aqui, mas para as outras realidades dela, ela está bem lúcida, entende? Tem casos de pessoas que entram em coma e as pessoas estão totalmente lúcidas, elas só não conseguem se mexer. Já vi um caso desse. E é porque a pessoa tinha que aprender algumas coisas ali, tá? Não vou entrar nessa questão porque é longa. E o que eu sei é assim, quando a pessoa entra em contato com o que ela precisa, ou ela desencarna ou ela volta. No caso dessa senhora aí, demorou 10 anos para ela se tocar, né? Que não dava para ela ficar segurando o osso, que não dependia dela, que ela não controlava nada. Ela tinha essa ilusão. E era tão forte que era uma fantasia muito grande, que fez ela ficar em coma 10 anos e ela morreu. Entendeu? Então, tipo, foi um processo dela, né? Mas muitas vezes o coma, para algumas pessoas, é um preparo para elas poderem desencarnar, porque elas estão muito apegadas, então existe um preparo. Nossa, meu olho tá. Eu falei para vocês, né, do shampoo, ele tá bem ruim. Então existe um preparo ali para a pessoa aceitar, entendeu? Que é a hora dela ir embora. Tem casos assim. E tem casos que a pessoa precisa de um tempo realmente, porque o coma foi induzido, porque a pessoa precisava se recuperar, né, e tal. E nesses casos a pessoa também quando ela volta com uma cabeça diferente, muitas vezes. Se ela tem essa abertura, ela volta com informação, né? São vários casos, né? Na verdade, na cura interdimensional, né? Quando a gente leva para tratamento, pessoas que estão em coma, a gente já avisa, né? A família que vai acontecer o melhor para a pessoa. Esse melhor pode ser a pessoa desencarnar ou pode ser ela voltar. A gente não tem como precisar o que é o melhor para a pessoa, não o melhor para a família, entende? É o melhor para a pessoa, né? E já vi casos muito loucos, né, de tratamento de pessoas em coma em que a pessoa não queria voltar. A gente conseguiu entrar em contato com a pessoa, ela falou: não quero voltar, não vou voltar, não quero mais. E passou assim uns 15 dias, a pessoa morreu, entendeu? Tipo, ela não queria voltar, não voltou e pronto. Porque nós escolhemos, nós temos livre-arbítrio, entendeu? Né? Quem disse que a pessoa que termina com a vida dela, né, tá fazendo alguma coisa errada? É livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Tem que abrir a cabeça, né, para você conseguir olhar para isso dessa forma. Mas é livre-arbítrio, gente.
né? E a gente escolhe realmente, a gente desliga, né? Nós desligamos. A gente escolhe a hora que vai acabar, mesmo, né? Então é isso, gente. Gratidão pela presença, tá? De todo mundo. A gente se fala. Amanhã estarei melhor, porque acho que o meu olho vai estar melhor. Vocês não têm noção. Não foi um shampoo diluído, gente. Eu não sei o que eu fiz. Eu estava lavando meu cabelo e uma gota do shampoo mesmo, sem diluir, escorreu para dentro do meu olho. Era o shampoo mesmo. E eu fiquei lavando e agora tá assim, tipo, me incomodando pra caramba. Tá bom. Ai, gratidão, gente. Beijo azul. Fiquem no bem. Até.